lugar, como águas cristalinas que jorram dos teus rios, Senhor. A unção nesse altar, pra quem faz sua vontade e é verdadeiro adorador. Na Igreja Universal do Reino de Deus, a obra da Igreja Universal é a obra do Espírito Santo. Então, para a pessoa ser pastor na Igreja Universal, ela tem que ter se libertado, né? Ela tem que ter tido o seu encontro com Deus, ser batizado com o Espírito Santo, ter sido evangelista, obreiro, obreira, e passado algum tempo como obreiro, mostrando a sua entrega, a sua dedicação, o seu esforço na salvação das pessoas, no ganhar almas, então ele se torna auxiliar. Primeiro faz um IBURD, depois entra como auxiliar. Como auxiliar, ele fica grande parte do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do tempo. E depois ele passa a tomar conta de uma igreja e se torna pastor auxiliar. Ele não é ainda pastor. E depois de um tempo, alguns anos, casado, né? Casado, porque para ser pastor na Igreja Universal tem que ser casado. Se não é casado, não é pastor. Ele é auxiliar de pastor. Só quando ele é casado e é avaliado o seu trabalho, avaliado a sua dedicação, não tem problema, porque antes deles virem aqui para o altar, eu fiz reunião com os regionais, com os pastores, perguntei se algum sabia de algum problema que esse pastor tenha dado, ou que a esposa tenha dado. Então ficou provado, quer dizer, até que prove o contrário, que eles não têm problemas. E muitos têm se dedicado já há muitos anos. Não são neófitos, né? Não são neófitos. E já tem um tempo de casado. E, na verdade, quem consagra o pastor é o povo. Se ele, na igreja, ele se dedica e leva o povo a Deus, leva o povo aos pastos verdejantes, então ele pode ser chamado de pastor. Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, não é isso? Sim ou não? Mas existe o pastor sagrado e o consagrado. Não é só ser consagrado, tem que ser sagrado. E aqui no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, fala das qualificações do pastor. E diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, ou pastor, ou obreiro, seja irrepreensível. Irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Por isso que o casamento na igreja é tão importante. E ele tem que ser fiel à sua esposa. Para ser pastor na Igreja Universal, ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele tem que ser fiel. Por isso que quando algum pastor dá algum tipo de problema relacionado a adultério, prostituição, ele é removido, ele é tirado do quadro de pastores. Na Igreja Universal, se o pastor adulterou, ele deixa de ser pastor. Ele não é mais pastor. Ele é tirado da obra. Porque aí mantém
a obra como ela é. A obra de Deus é uma obra santa. Amém, pessoal? Pura. Então, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não é? Sim ou não? Se o sujeito não sabe cuidar nem da sua própria casa, como é que ele pode cuidar da igreja? Por isso, nós perguntamos quem os conhecia para saber como ele é, como é que é o casamento, como é que é a esposa, se a esposa é de Deus, se a esposa está no mesmo espírito, né? Porque a esposa tem que estar no mesmo espírito do marido, para poder ser consagrado. Aí diz aqui o texto: não seja neófito, muito novo. Digo muito novo, não na idade, né? Mas no seu tempo com Deus. Por exemplo, qual é o seu nome mesmo, pastor? Rodrigo, quanto tempo você tem na obra de Deus? 12 anos. Ele é neófito, pessoal. Em 12 anos, ele já aprendeu, ele já sabe o que tem que fazer. Não é neófito. Está casado há quanto tempo? 4 anos. Seu nome? Júnior? Júlio. Quanto tempo você tem na obra? 10 anos. Quanto tempo de casado? 5 anos. Júlio, quantos anos você tem na igreja, na obra? 10 anos. E casado? 4 anos. Você? Vanderlei, quanto tempo na obra? Quanto tempo já casado? Então, 10 anos na obra. Então, você vê que a maioria tem mais de 10 anos. Qual é o teu nome? O Diogo tem 8 anos. Quanto tempo de casado? 3 anos. Você? Rafael, quanto tempo? 9 anos na obra. Você? Quanto tempo na obra? 13 anos na obra. Então, nesse período, eles foram avaliados. Nesse período, eles foram avaliados. E se chegou a essa conclusão, que eles podem integrar o quadro de pastores da igreja. Amém? Então, pode acontecer de, por exemplo, a pessoa sabe, né? O pastor da igreja fez isso. Na sua grande maioria, a pessoa não é pastor. Ele é auxiliar. Ele estava se preparando, aí ele deu um problema e saiu da obra. Ontem mesmo, o rapazinho chegou, arrumou a mala dele, falou: eu quero sair, eu quero me casar, eu quero cuidar da minha mãe. O que a gente vai fazer? Não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada, é ou não é? A gente não pode proibir, obrigar a pessoa a ficar na obra, porque ninguém é obrigado a fazer a obra. Mas ele não era pastor, ele era um auxiliar. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Fiquem todos de pé, por favor. Nós vamos consagrá-los, né, com óleo e logo em seguida vamos terminar a reunião. Vocês conhecem esses pastores? Quem conhece? Então, quer dizer, poucos conhecem, né? É que também não deu para ver o povo da igreja deles, porque é longe, né, pessoal? É distante. A maioria aqui é do interior, né? Então não deu para vir. Mas a gente sabe pelos pastores que eles têm sido fiéis. Amém? Alguém tem alguma coisa contra eles? Hã? Sim ou não? Ou fala agora ou cale-se para sempre. Como diz o outro, né? Muito bem, então nós vamos consagrá-los em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem dobrar os joelhos, por favor. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Feche os seus olhos, estenda suas mãos para cá, pessoal, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te pedir por esses 7 casais que estão aqui no teu altar, por esses que ao longo desses anos, meu Pai, têm se mostrado fiéis, têm se entregado, meu Deus, para o povo. Então, Espírito Santo, que quando eles receberem esta unção, esta consagração, como aconteceu com Davi, aconteça com eles. Quando Samuel derramou o óleo sobre Davi, o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele lograva bom êxito em tudo que ele fazia. Meu Deus, eu consagro agora, eu consagro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu consagro esse casal, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó poderoso de Israel, venha renová-los, meu Pai, e fortalecê-los. Esses que colocam, meu Deus, a sua vida à sua disposição. Que eles sejam fortalecidos, para que através de hoje, meu Pai, se até aqui eles foram usados pelo Senhor, que a partir de hoje, meu Pai, eles sejam muitas vezes mais usados pelo Teu Espírito. Vem sobre eles agora, meu Pai. Meu Deus, usa os lábios, usa, meu Deus, as mãos, usa, meu Deus, por completo estes teus servos, ó poderoso de Israel. Faça isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, meu Deus, que assim como esse óleo é derramado sobre eles, meu Pai, que o teu Espírito venha sobre eles agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça isso, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Podem se levantar. Amém, pessoal. Graças a Deus. Homem de Deus, também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer. Amém, amém, pessoal. Graças a Deus. Como águas cristalinas que jorram dos teus rios, Senhor. A unção nesse altar, para quem faz sua vontade, que é verdadeiro adorador. A unção nesse altar, como águas cristalinas que jorram dos teus rios, Senhor. A unção nesse altar, para quem faz sua vontade, é verdadeiro adorador. A unção neste lugar, como águas cristalinas,
a levantar os abatidos, a unguento escolhido para curar o interior, a unção deste lugar, para ministrar sobre a cidade, ministrar sobre sua vida, sobre a sua casa, a bênção do Senhor, a unção nesse altar, como águas cristalinas que jorram dos teus rios, Senhor, a unção nesse altar, para quem faz sua vontade, é verdadeiro adorador, a unção nesse altar, como águas cristalinas que jorram dos teus rios,